Olá, continuando. Então, Efraim pergunta: e se perguntarem como é a aparência de Deus? Eu sempre digo: olha no espelho e veja a aparência e semelhança de nosso Deus. O Antigo de Dias. O profeta Daniel, ele fez um registro. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias, senhor de idade, se assentou e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Depois ele também registra: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Eu fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, este ancião de dias é o próprio Deus. O Daniel também registrou: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, quer dizer, o julgamento do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, depois no julgamento. A semelhança de Deus. No livro de Gênesis está escrito o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso aqui não quer dizer que Deus é homem e mulher ao mesmo tempo. Ele criou segundo o modelo que existe nos céus. O profeta João também escreve: entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que se chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Então, todos esses profetas registraram a presença de Deus segundo a semelhança do ser humano. Como veríamos Deus aqui na terra? No livro de Gênesis, Deus apareceu para o Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Isto logo depois que ele fez a circuncisão. Então ele estava se recuperando. E Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Veja bem, isso aqui não quer dizer que Deus é 3 em 1, não. Ele estava acompanhado. Então declarou a Abraão: meu senhor, se encontrei graças a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa água. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim tá, seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amasse-a, prepare 3 pães. Em seguida correu ao rebanho, escolheu o melhor, o mais tenro vitelo e deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo. Veja bem, aqui existe uma contradição dos judeus que não podem misturar leite e carne, né? Aqui ele misturou. Que se preparava e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando enquanto comiam. Veja bem, parece uma contradição, não, mas aqui, neste caso aqui, Deus mais os 2 companheiros dele estavam comendo da comida dos seres humanos. Ao contrário, Moisés e todos os filhos de Israel também comeram do maná que veio dos céus. Então existe uma relação interessante.
Como vamos ver Deus no fim dos tempos? Ok. Apocalipse, o profeta João escreveu. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Sempre a referência de Deus é com brilho de luz muito forte, ou semelhante a do metal, semelhante a uma pedra preciosa. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Havia sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Então ele estava ali cercado pelos seus conselheiros. O Apocalipse no 20, ele também registra. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Então o ser humano vai ser julgado aqui pelas suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo, o que significa que tanto a morte como o Hades são personagens. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, junto com Hades, com a morte, junto com Satã e com o falso profeta e com a besta. Próximo vídeo. Fraim pergunta: quais os principais atributos de Deus? Olivier responde: vamos estudar 5 deles. Seja bem-vindo.